Alunos, dando sequência, então vamos na prática aqui como que nós vamos calcular o lado de um triângulo retângulo, ou de um triângulo qualquer usando a lei do cosseno, tá ok? Então exemplo 1 aqui, ó. Eu tenho aqui, olha, olha só, o ângulo B, a distância A e a distância C. Aí eu consigo usar a lei do cosseno. Se fosse para usar a lei do seno aqui, eu teria como usar? Não, por quê? A lei do seno teria que ter duas distâncias e um ângulo relacionado a essa distância. Ou seja, eu tenho a distância A e a distância C. Eu teria que ter o ângulo C ou o ângulo A, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar a lei do cosseno mesmo, porque eu tenho distância A, distância B e eu tenho distância A, distância C e o ângulo B. Esse ângulo está relacionado à distância que eu não tenho, né? Ó, então eu falei que a lei do cosseno eu tenho duas distâncias e um ângulo, desde que o ângulo não esteja relacionado à distância que eu tenho. Então eu tenho distância A, distância B, eu tenho distância C, distância A e o ângulo B, tá? Então o que esse exercício está pedindo aqui? Para a gente calcular, né? Ó, se eu tenho a distância C, a distância A, eu tenho que calcular a distância B. Para mim calcular a distância B, eu tenho que ter o ângulo B. Então tá aqui, ó. Então nós vamos usar o que? Se eu quero a distância B, nós vamos usar o que? B ao quadrado, que é o que eu quero, é igual a C ao quadrado, B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2, que multiplica por A, multiplica por C, multiplica por cosseno de B. Então B ao quadrado, substituindo, né? A ao quadrado é 8, né? A vale 8, né? O C vale 10, menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes cosseno de 50, que é o ângulo que eu tenho, né? Ó. Então, B ao quadrado é igual a 8 vezes 8, né? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mais 10 vezes 10, 100, menos 2, que multiplica por 8, que multiplica por 10, que multiplica por cosseno de 50. Cosseno de 50, 0,6427, tá ok? Então, 64 mais 100, 164 menos, pode pôr entre parênteses aqui, tá? Outro parênteses aqui que vai ficar mais fácil para nós. Menos, né, ó. Menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes 0,6427. Então, 64 mais 100, 164. Essa operação aqui, né, menos 12 vezes 8 vezes 100 vezes 0,6427 vai dar 102,832. Então, B ao quadrado é igual a 164 menos 102,832. B ao quadrado é igual a 61,168. O exercício não tem unidade de medida, então não precisa pôr. Como o B está ao quadrado, nós vamos pôr ele na raiz. Então vai ficar B igual a raiz quadrada de 61,168. B é igual a 7,8209. Essa é a distância de B. Essa é a distância de B. Tá? Então essa é a distância de B. Para mim calcular a distância de B, eu precisava do ângulo relacionado a ele. Tá ok? Então olha só. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão calcular para mim aqui agora. Ó, nós já calculamos a distância B. Nós vamos calcular o ângulo C e o ângulo A. Tá ok? Vocês vão calcular o ângulo C e o ângulo A. No quarto horário eu vou postar o link da nossa aula para a gente corrigir. Eu vou passar a lista de exercício. Tá ok? Então, mais uma vez, nós calculamos a distância B, né? Que vale 7,8209. E agora vocês vão calcular para mim o ângulo C e o ângulo A, tá ok? Desse exercício. Desse exercício aqui, olha, vocês vão calcular a área para mim, tá? Eu quero calcular a área, vocês vão calcular a área, tá? E desse outro exercício aqui, vocês vão calcular o ângulo. Vocês vão calcular os ângulos internos, tá ok? Então, desse exercício aqui, ó, vocês vão calcular para mim o ângulo A e o ângulo C, porque a distância B nós já calculamos. Desse exercício nós vamos calcular a área, tá? Nós vamos calcular a área, tá ok? E desse exercício aqui vocês vão calcular os ângulos, tá bom? Vocês façam essa atividade e aí no quarto horário nós vamos corrigir e eu vou passar a lista de exercícios para vocês, tá ok, pessoal?